Então, deixa eu começar aqui de novo, gente. Vocês me perdoem, eu vou começar de novo, porque tem alguns irmãos nossos que estão seguindo por gravação. Então, nós estamos no livro Autodescobrimento, uma busca interior, ditado pela Joana de Ângeles para o Divaldo Franco. Nós já estamos no capítulo 8, Sicários da Alma, lembrando que sicário é aquele carrasco que tortura, né? Que castiga, que pune, que faz sofrer. E o primeiro item que a gente viu foi o passado, e agora a gente vai ver a incerteza do futuro. E aí, como eu falava aqui antes, o passado ele nos remete à questão da depressão, que é a depressão, ela é o resultado dessa consciência de culpa que toma conta da gente de tal forma que ela absorve o nosso entendimento e a nossa perspectiva da vida. A metáfora que a gente gosta de usar é que nós estamos dentro de um carro e o que vem pela frente deve ser visto através do para-brisas, que é aquele vidro imenso. E o que já passou deve ser visto pelos retrovisores, que são três pequenos espelhos que nós temos. E muitas vezes o que a gente faz é inverter essa ordem. A gente coloca o passado do tamanho do para-brisas e foca nele. E não adianta, é passado, né? É história, a gente não vai conseguir mudar aquilo ali. E o outro aspecto que ela traz para a gente, que é o tópico de hoje, que é a incerteza do futuro, seria como se nós olhássemos através do para-brisa, que é o correto a fazer, mas morrendo de medo do que vem na curva a seguir, né? E a ideia não é essa. A ideia é a gente vai ver aqui um pensamento positivo, otimista sobre o que vem na curva à medida que fomos nós mesmos que pavimentamos essa estrada que a gente está percorrendo hoje. Então, esses são os dois grandes males que assolam a nossa humanidade hoje, que é a depressão e a ansiedade, e que, de acordo com inúmeros estudos, né, aí das ciências voltadas para a medicina da saúde mental, tiveram um crescimento exponencial durante a pandemia, né, um crescimento muito grande, muito assustador. E com isso a gente vê que Joana faz um apelo. No nosso último estudo, o apelo que ela nos fez foi que olhássemos para o passado sem deixar que ali se criasse uma consciência de culpa, mas que aproveitássemos daquela situação para compreendermos quem somos, porque afinal de contas, esse é um estudo sobre o autodescobrimento, sobre quem somos. Então, compreendêssemos quem somos e mais que nós relêssemos aqueles eventos do passado para que fôssemos capazes de tirarmos conclusões diferentes deles, né? E assim nós pudéssemos ser capazes de contribuir para nossa própria evolução, que na realidade é uma lei irrevogável, é uma lei que está ali no livro dos Espíritos, clara. Ela não tem como você evitar, ela não tem como você adiar. E não tem como você. A única coisa que a gente consegue fazer é atrasar, mas ela vai acontecer. Então, para que atrasá-la, né? Eu costumo dizer que tem muita gente que fala assim: ah, não, já estou muito velho para isso, ah, não, não vou mexer com isso agora, não, na próxima vida eu faço isso e tal.
Antes de mais nada, eu não acredito que essa pessoa fala isso com consciência absoluta do que ela está falando, né? Acho que quando alguém diz assim, na próxima vida eu resolvo esse problema, ela não está pensando com consciência absoluta do que essas palavras realmente significam. Então, imagine, eu tenho um problema com alguém aqui e eu não quero resolver esse problema, eu não quero encarar esse problema. E eu digo, não, na encarnação que vem eu mexo com isso, deixa esse parente para lá, deixa essa pessoa para lá. Na encarnação, gente, aquilo ali que te incomoda tanto nessa encarnação, é sério que você está falando que você vai deixar isso para amanhã? Né? Imagina, uma farpazinha que você tem ali no seu pé, você vai deixar aquilo ali e, né, crescer e ficar te incomodando por mais tempo, você não vai lá tirar isso, é sério mesmo. Então, eu não acho que a pessoa que diz isso, ela realmente tem consciência que ela está falando. Eu não acho que ela acredita naquelas palavras. Mas, enfim. Então, Joana nos diz sobre o passado, ela nos dá essa lição de olharmos para o passado sem consciência de culpa, né? Aquele foi o nosso passado, aquilo foi o que aconteceu e o que eu posso fazer com aquilo, né? Como tirar o melhor desse passado. E nesse novo tópico, que é a incerteza do futuro, ela vai dizer que é justamente por causa do passado que a gente teve que a gente vai fazer pressuposições a respeito do nosso futuro. Então, é muito comum que uma pessoa que tenha tido algum tipo de dificuldade no passado, ela pressuponha que aquela dificuldade vai voltar a acontecer. Gente, e eu já falei isso aqui outras vezes. Os livros de autoajuda, os famosos coaches e tudo mais, eles nada mais são do que pessoas que visitaram o Evangelho e estão recontando o Evangelho de uma forma monetizada, vamos dizer assim. Porque tudo que eles dizem, né, nesses treinamentos de coach, de autoajuda e tal, tá lá no Evangelho, tá na Bíblia e tudo. Tem um ensinamento muito forte que eu costumo falar muito aqui em casa, é uma passagem bíblica que diz assim: pelas tuas palavras serás perdoado, pelas tuas palavras serás condenado. Então, assim, sobre o peso da palavra, né? Então, assim, sobre o quanto é forte, né? E as várias vezes que Jesus disse, né? Queres ser curado? Se tu disseres que quer ser curado, serás, né? Então, assim, o poder do querer, o poder da palavra, tudo isso está ali. E aí, o que que acontece? A gente passa por uma experiência ruim, a gente tem uma experiência infeliz no passado, e o que que a gente passa a fazer? A gente grava essa experiência infeliz no nosso subconsciente e a gente permite que ela se prenda em nós de forma a fazer uma projeção para o meu futuro. Então, eu vou dar um exemplo que é muito comum a gente ver, infelizmente, né, na questão da violência doméstica. É muito comum crianças que cresceram num lar onde a violência doméstica, seja ela verbal ou física ou patrimonial, qualquer tipo de violência doméstica, acontecia de forma natural, que ela veja aquilo como uma possibilidade para o futuro dela, né? Então, ela vai se identificar com aquele tipo de coisa. E aquilo ali é ruim, seja para quem pratica a violência doméstica, né, para o autor da violência, quanto para a vítima da violência, né? Porque a gente sabe que o autor ele está criando para si né, ele está fazendo para si uma semeadura muito difícil,
né? Uma semeadura muito, muito, né, cruel para ele mesmo. Então, ele já imagina que no futuro dele ele vai encontrar uma pessoa que vai se submeter àquele tipo de comportamento. Ou então, aquela pessoa que passou por tantas dificuldades econômicas de faltas e né, de negações e tudo, que ela imagina que em algum momento aquilo pode acontecer novamente. Então, ela tem um comportamento que extrapola aquele comportamento que a gente diz que é o comportamento do bom senso, da segurança, porque existe aquela pessoa que vai é, pegar lá o pagamento dela e vai retirar uma parte do pagamento e vai fazer ali uma reservazinha. Nada demais. Mas existe aquela pessoa que vai viver de uma forma quase que miserável, ou que não vai abrir mão das coisas, ou vai ter um apego tão grande às coisas, justamente por quê? Porque ela quis muito ter aquelas coisas e nunca teve. A minha falecida tia, nos últimos anos de vida, ela estava com uma mania muito grande de comprar bonecas. E aí, certa vez, ela sentou comigo e falou: Sabe por que que eu compro tantas bonecas? Bonecas que ela usava, no final das contas, para enfeitar a casa. Sabe por que que eu compro tantas bonecas? Porque eu não tive bonecas quando eu era criança. Então, assim, é aquela reprodução daquele comportamento. É algo que estava lá atrás, do passado, que faz com que ela reproduza no presente, né? Mandando essa informação para o futuro. Então, a Joana começa ali dizendo para a gente, ó, em face do que aconteceu no passado, a pessoa pressupõe que aquilo ali vai ser o futuro dela, vai ser carregada daqueles problemas, daqueles desafios. Foi difícil lá? Foi, então vai ser difícil aqui de novo. Não, não vai. Você pode escrever a sua história novamente. Então vamos relembrar aqui a metáfora que a gente usou no início. Nós estamos dentro de um carro, né? Então nós estamos dentro de um carro e aí a gente está dentro desse carro. Os nossos três pequeninos retrovisores, os nossos três pequeninos espelhos que nos permitem olhar para trás sem sequer virar o pescoço, eles é que são as nossas portas, as nossas pequenas janelinhas, nem vou falar porta, vou falar janelinhas, para espiarmos o passado e refletirmos sobre eles. Eles nos servem de quê? De referencial, né? Já dizia lá o gato do Lewis Carroll, para você saber, né? Para onde você vai, você tem que saber aonde você tá. Para você saber como chegar onde você quer chegar, você tem que saber aonde você quer ir. Então, a gente precisa saber de onde a gente está vindo. Então, ele é referencial. E aí, para onde que eu vou olhar? Eu vou olhar para o quê? O meu imenso para-brisas. E por que que eu vou olhar para esse para-brisa com tranquilidade? Porque, gente, quem pavimentou a estrada foi eu. Então, o título desse tópico da Joana é Incerteza do Futuro. O meu futuro não pode ser um futuro de incerteza, porque fui eu que pavimentei a estrada, fui eu quem fiz a semeadura. Eu tenho que saber exatamente o que eu vou colher. Às vezes a gente se assusta com uma coisa ou outra, por quê? Porque a gente sabe que tem a questão, né, das nossas encarnações passadas, e aí aqui a gente vai fazer algumas colheitas de semeaduras passadas que a gente não se lembra. Mas a grande parte das colheitas são de semeaduras feitas aqui. Então ela segue aí dizendo para a gente no final desse primeiro parágrafo o seguinte, ó.
As mensagens que capta em relação ao futuro são assinaladas por incertezas e preocupações. Então, justamente porque eu tive experiências ruins no meu passado, fica aí essa incerteza do futuro. Mas a lei é de evolução. Aí ela nos diz: a atitude correta está em viver cada momento intensamente, porquanto cada minuto que se acerca e passa é o futuro chegando e transformando-se em passado. Gente, o futuro não é lá longe. Esse eu diria para vocês assim, que se vocês não quiserem ler nada do que nós lemos até aqui, leiam esse tópico, porque é muito interessante a forma como Joana coloca para a gente essa questão do presente e do futuro. Ela vai dizer para a gente o seguinte: quando você vira e fala assim, aquela história que a gente conhece, né? Você ganha um presente assim, um pouquinho mais refinado, uma caneta especial, ou um perfume mais caro, ou uma louça mais sofisticada, ou uma gravata mais elegante. E aí você diz: vou guardar para usar numa ocasião especial. Quando você diz isso, você está dizendo para o seu cérebro, na realidade, que você não vai usar essa gravata, você não vai usar essa louça, você não vai usar esse perfume, porque essa ocasião especial não existe. A Joana fala: ou você estabelece uma data, ou aquilo não é futuro. Aquilo simplesmente não existe. Então ela vai dizer para gente: você, para criar o futuro, você tem que determinar quando é que você quer que aquilo aconteça. Então você quer fazer um curso superior, né? Você quer fazer aí, né? Depois de 80 anos de idade, você resolve fazer faculdade de psicologia, né, César? Aí você tem que falar: ano que vem, quando eu fizer 80 anos, eu vou me matricular na faculdade de psicologia. Deve ter um desconto especial para super idoso. Aí, olha lá a carinha dele para mim. Aí, então, você tem que falar: é ano que vem que eu vou fazer, não é? Olha, um dia eu vou fazer. A Joana deixa bem claro que quando você coloca um dia eu vou fazer, né? No futuro eu vou fazer, mais adiante eu vou fazer, você está transformando aquilo ali em algo que não se realizará. Aquilo ali sai da sua esfera de planejamento, sai da sua esfera de realização, porque ela fala o seguinte: esse momento, essa nossa reunião, que hoje de manhã, quando a gente pensou, hoje tem reunião da Joana, ela estava no nosso futuro, vejam só, ela está no nosso presente e daqui uma hora e pouco, ela vai estar no nosso passado. Vejam como é rápido. E é isso que ela está falando. Então, quando a gente se propôs, hoje estaremos na reunião da Joana às 8 horas da noite, às 7:30 da noite, estaremos lá na reunião da Joana. Quando a gente se propôs a fazer isso, a gente estabeleceu que aquele ali seria o nosso futuro e esse futuro se tornou presente. E ela vai dizer aí pra gente, ó, quando se deseja realmente fazer algo, a gente estabelece o horário e define a ocasião. Gente, mais uma vez, olha o coach, olha o Pablo Marçal, olha sei lá, eu não lembro mais os nomes dos coaches, do pessoal que escreve livro de autoajuda. Olha aí o que que eles falam. Eles falam que pega um papel, pega um caderno, escreva lá no seu caderno, no dia tal, na hora tal, vai acontecer tal coisa. A gente vai falar depois da questão da fé, tá? Mas eles falam que você tem que determinar que aquela coisa vai acontecer em determinado tempo. E é o que Joana está falando aqui, ó. Quando se deseja realmente fazer algo, estabelece-se horário e define-se ocasião.
Por isso que tem coisa que a gente fala que a gente nem pensa para fazer. Quando eu estava terminando o meu mestrado, abriu o edital do doutorado. Eu, honestamente, não me lembro de ter pensado, vou fazer ou não vou fazer. Eu simplesmente me inscrevi e fiz. Mas eu vejo lá alguns colegas que me procuram, que me perguntam, Karina, estou terminando o mestrado, certo? Porque está aberto o edital, ou estava até semana passada. Você acha que eu devia fazer? Eu tive recentemente com um amigo, sentamos, conversamos, eu dei um monte de dicas e tal. Você acha que eu devia fazer, que eu não devia fazer e tal? E aí a gente troca dicas, troca ideias, né? A pessoa fala dos problemas e tudo. Às vezes a pessoa vai me dizer assim: olha, não, agora, nesse momento, eu não posso fazer, mas no próximo edital eu vou fazer. E ela já estabeleceu a data. Então, no próximo edital, ela vai fazer. Ela tem que assumir esse compromisso, é o que Joana está falando. Nós já falamos lá atrás, quando a gente começou esse ano, nós falamos sobre compromisso, sobre disciplina, sobre resiliência, sobre perseverança. Está tudo interligado. Então não adianta nada eu virar e falar assim, olha, eu vou fazer, eu não vou fazer a prova do mestrado para entrar no mestrado agora, porque agora eu não consigo ter tempo, eu estou trabalhando muito, eu não vou ter tempo para me preparar para a prova. Mas na prova que vai ter em janeiro eu vou fazer. E aí a pessoa simplesmente esquece da vida, vai assumir outros compromissos e tal. Não, tem que lembrar daquela parte lá de trás. Disciplina, perseverança, resiliência. E aí o que que vai acontecer? Ah, ela quer muito fazer o mestrado, quer. Não entrou na prova de janeiro, fez a prova de janeiro e não passou, vai fazer de novo a prova que vai ter no meio do ano outra vez. E vai fazendo a prova que vai ter, e vai fazendo de novo até. Se é algo que ela quer de verdade, ela vai fazer até ela conseguir. Quando não se deseja inconscientemente fazê-lo, a gente diz assim: um dia. Da mesma forma que eu tenho esse amigo que falou comigo, vou fazer a prova do mestrado, e ele decidiu, depois dessa conversa, nós estivemos juntos no último sábado de janeiro conversando sobre isso. Ele expôs para mim todos os nãos. Eu não devo fazer a prova por todos esses motivos. E juntos nós enxergamos todos os sims. E ele entregou tudo que ele precisava entregar, fez a inscrição dele. Aí agora é aguardar, né? Só que e se ele tivesse, da mesma forma que eu tenho ele que disse, que apresentou todas essas hipóteses, eu tenho um outro conhecido que virou para mim: ah, eu quero muito fazer. Um dia eu vou fazer. E o que Joana está falando é que isso aqui é aquela pessoa que lá no inconsciente ela não quer. Ah, não, mas eu quero, eu tô falando, eu quero de verdade. Não. Se você quer de verdade, você vai estabelecer o dia e a hora, você vai tornar isso possível, você vai criar espaço. A professora Lúcia Helena Galvão, ela até vai estar aqui em Belo Horizonte na quarta-feira. A professora Lúcia Helena Galvão, ela tem um curso sobre a gestão do tempo. E ela, nesse curso de gestão do tempo, ela fala, né, que a gente tem as coisas, né, que a gente tem para fazer e a gente tem as nossas prioridades. E quando a gente não cuida das prioridades no tempo certo, as prioridades elas se tornam urgência ou elas deixam de existir. Então, por exemplo, se eu tenho pagamentos a fazer e eles são minhas prioridades, mas eu também tenho a minha matrícula lá no mestrado para fazer. Ah, quero me inscrever no mestrado, e ela também é uma prioridade. E eu não organizo o meu tempo para encaixar essas prioridades, o que que vai acontecer?
O pagamento dos meus boletos vai se tornar o quê? Emergência. Quando chegar amanhã, que é o dia do vencimento, ou já estão vencidos e tudo, eu não tenho outra saída. Eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo para pagar esses boletos. Agora, aquele que não cai que deixa de ser uma prioridade, mas também não cai na lista da emergência, ele vai deixar de ser importante. Ele vai deixar de ser prioridade. Ele vai deixar de existir, porque na realidade, de acordo aqui com a Joana, ele nunca existiu. Assim também é o futuro, não delimitado, vazio e ameaçador. Se a gente não põe um concreto, se a gente não põe uma cara no nosso futuro, o nosso futuro ele fica algo muito vago. Eu lembro quando no Rio de Janeiro eu fiz um curso na casa de Joana de Ângeles, né, no Centro Espírita Joana de Ângeles, lá da Barra, no Seja Barra. E eu lembro da nossa professora falar que ela achava aquela música Deixa a Vida Me Levar, que ela achava aquela música uma tolice, que esse verso da música é uma tolice, deixa a vida me levar. Não, não tem isso de deixa a vida me levar, né? E aí a gente pensa, era um curso sobre Leon Denis. É claro que seria absurdo a professora que ensinava Leon Denis, né, que fala para a gente o tempo todo, somos arquitetos de nós mesmos, né? Nós construímos o nosso futuro. Virar e falar que acha, deixa a vida me levar um verso bonito. Não, a vida não me leva. Sou eu que construo a vida, né? O meu amanhã sou eu quem faço. Sou eu quem determino, né? Quem eu vou ser amanhã, né? E tem também aquela passagem que a gente já viu aqui do que o Nelson, o poema que o Nelson Mandela lia na cadeia, do sujeito que dizia: Eu sou o capitão da minha alma, sou eu quem decido qual é o destino que eu dou para os meus sentimentos, para minha vida, para como eu vou me sentir. E Joana segue. À medida que se conclui uma tarefa, outra se delineia e torna-se factível a sua realização. Então, o que nós passamos a ter é o quê? Tijolinhos. Eu ponho um projeto para mim e esse projeto vai se fazendo através de etapas. Eu faço lá, eu tenho a minha listinha. Eu não sei vocês, jovens, né? Essa turma é uma turma cheia de jovens, mas eu, senhora idosa, eu tenho a minha listinha de afazeres. Então, todo dia eu pego a minha listinha e vou ticando a listinha. Ah, já fiz essa, já fiz essa, já fiz essa, já fiz essa. César, você tem listinha, César? Ah, o César tem listinha, tá vendo? Não tem perigo para quem tem listinha. Então, assim, É é diária. diária, isso aí. Aí você vai ticando. E essa, a medida. Gente, é uma sensação muito boa, aquela sensação de você ir lá e cortar da lista. Tipo assim, cumprir, missão cumprida, tarefa cumprida. Qual que é a próxima? A próxima é essa aqui. E passar adiante. Agora, quando os seus compromissos são indefinidos, os rumos se confundem. Ela segue aí. Nós estamos na página 107, no antepenúltimo parágrafo. Diante de vários compromissos indefinidos, os rumos se confundem e a capacidade psíquica de discernimento perde a escala de valores que seleciona pela importância os que têm primazia para a execução. Então, se eu não defino quais são os meus compromissos, eu vou ficando ali tão confusa. O que que é mais importante? O que que eu vou fazer agora? Ah, agora eu vou assistir um filme. Não, peraí, não, agora não é hora do filme, agora é hora de eu estudar. Não, não, peraí, agora não é hora de estudar, agora é hora de ler isso aqui. A gente vai ficando perdido. E é preciso que a gente se organize, né? Então, é preciso que a gente tenha aquela disciplina, aquela organização para a gente poder ter um futuro bem pavimentado.
né? A gente aqui já tem tempo rodado, a gente já viu como que o asfalto é feito. O asfalto não é simplesmente uma calda de chocolate em cima do bolo, ele é camada. Então você vem lá, você prepara a terra, depois você vem, coloca a brita, depois você vem, coloca aquele piche lá fedorento e tal. Ele vai se formando em camadas, depois você repete e vai se formando em camadas. E é isso aqui que precisa acontecer para a gente saber o que que tem primazia na execução. Nessa inevitável balbúrdia, né, quando fica tudo confuso, eu não sei o que que eu devo fazer primeiro, atropelam-se os significados de qualidade, passando a ter preferência os mais simples e insignificantes. Por quê, gente? Porque eles são mais fáceis de resolver. Então, se eu tenho que pegar o meu livro dos Espíritos e estudar, e vamos combinar, a gente sabe, o Pentateuco não é uma leitura divertida, agradável, de entretenimento. Muito mais legal eu pegar um livro de romance, principalmente para quem gosta daqueles romances espírita, né? Assim, bem rasos e tal. Pega um romance espírita rasinho aí, de umas 150 páginas e tal, num português atual cheio de erros, mal editado e tudo. Aí pega um romancezinho desse bem levinho, sem muita, né, coisa pesada e tal. Vai pegar o Pentateuco? Não, vamos ler isso aqui, ó, porque eu coloquei para mim todo dia eu vou ler 1 hora de um romance e 1 hora do Pentateuco. Não, aí na sua escala de valores você vai começar pelo quê? Pelo romance. Aí quando você viu, você já passou 2 horas lendo o romance e não sobrou aquela hora do Pentateuco, já foi gasto. Então fica essa insignificante, enquanto os outros são atirados para uma oportunidade que não se deseja que chegue. Exatamente isso. Olha, eu tenho 1 hora para ler romance e 1 hora para estudar o Pentateuco. Mas eu vou começar pelo romance. Aí você começa pelo romance, o que que acontece? Você perde noção da hora, passou 2 horas lendo o romance. Ah, hoje não vai dar para eu ler o Pentateuco. Aí amanhã eu leio 2 horas do Pentateuco. Você não vai dar conta, porque você não criou o hábito de ler o Pentateuco. Aí o que que vai acontecer? Com 30 minutos de Pentateuco, você vai abandonar e vai fazer outra coisa. Não atendidos e registrados dão curso à instabilidade emocional, a incertezas e a preocupações. Aí começam as preocupações. Eu estou dando aqui ilustrações bobas de obrigações e compromissos que a gente cria para a gente porque estamos preocupados com o nosso crescimento espiritual. Então, porque eu estou preocupada com o meu crescimento espiritual, eu quero ler o Livro dos Espíritos. Porque eu quero conhecer mais da doutrina, eu quero ler um romance. E quero fazer isso, 1 hora de cada um. 1 hora é estudo, 1 hora é lazer. Beleza. Então, eu criei para mim esse compromisso. Agora, e os compromissos que a gente não cria para gente? Que são compromissos que a gente tem porque precisa ter, né? Cuidados médicos, pessoas que estão sobre nosso cuidado, as coisas das nossas casas, as pessoas que dependem de nós. E esses compromissos, né? Como que fica isso? Desse modo, será feito amanhã o que não seja possível realizar-se hoje, porém sem angústia e sem remorso. Um mestre, essa parte aqui eu vou contar ao invés de falar, de ler. Aqui ela vai contar para a gente uma historinha, que um campo de cedro, né? O cedro ele é um pinheiro bem grande, bem robusto. Um campo de cedro pegou fogo e ficou todo destruído e tal. E aí um mestre chamou os discípulos dele, foram lá lavrar esse campo para poder plantar. E aí eles lavraram o campo e depois eles começaram a plantar. E aí um dos discípulos pergunta para o mestre, mestre, por que que a gente está plantando cedro?
O cedro vai levar, sei lá, 200 anos para ficar do tamanho que aquele cedro estava, que eles estavam. A gente não vai estar aqui para ver esses cedros. Aí o mestre fala para ele: Olha, nós não estávamos aqui quando aquele cedro foi plantado e ainda assim usufruímos dele. Então a pergunta está errada. Quando a gente ara a terra, quando a gente faz a semeadura para o amanhã, não é pensando que usufruiremos do amanhã, é pensando que alguém usufruirá do amanhã. Pode acontecer, no nosso caso, de sermos nós mesmos ou os nossos, né? A depender aí da questão das encarnações. Mas a gente não tem que pensar, não vou fazer porque eu não vou estar aqui amanhã. Inclusive, gente, isso é até um dos princípios do direito, ambiental. O direito ambiental, ele é intergeracional. Ele fala com a gente que nós somos todos obrigados a proteger o ambiente, o meio ambiente, porque o direito ao meio ambiente é um direito das gerações, não só das gerações presentes, como das gerações futuras. Então, olha só que legal, é um direito extremamente moderno, o direito ambiental, e está previsto lá. É um direito das gerações futuras. Então, quando a gente separa o lixo, quando a gente, né, adota uma praça, quando a gente planta, replanta, protege uma nascente e tudo, nós estamos fazendo isso para a gente? Muito pouco provável. É para gerações futuras, né? E aí, em seguida, a Joana vem e nos lembra do grande ensinamento do nosso mestre, do nosso modelo e guia. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia bastam os seus próprios males. Então, vamos preocupar com o que a gente tem para fazer hoje? Vamos, né, controlar a nossa ansiedade pelo dia de amanhã? É isso que ela está propondo aqui. Vamos deixar o amanhã, para a gente cuidar e pensar nele amanhã. Hoje é hoje. O que que eu tenho para fazer hoje? Quais são meus compromissos de hoje? Vamos cuidar deles? Ela segue aí no penúltimo parágrafo da página 108. O desenho do planejamento futuro é realizado com o material que se está usando nesse momento. Então, nesse momento agora que eu estou vivendo, quais são as ferramentas que eu tenho para desenhar o meu futuro, para pavimentar a minha estrada, né? Aí a gente vai olhar quais são as virtudes que eu tenho, quais são os conhecimentos que eu tenho, quais são os meios que eu tenho. Vamos lembrar, precisamos fazer o melhor que a gente pode com o melhor que a gente tem, gerando decisões salutares, tomando atitudes corretas e corrigindo as equivocadas. Olha aqui, nada de consciência de culpa. A gente corrige o que está errado. A gente não fica lamentando o que está errado. Programa-se o porvir agradável, compensador. Então, olha só, se eu tomo a atitude correta agora ou eu corrijo o que está errado, eu já fico pensando, caramba, amanhã vai ser tudo tranquilo. Então, se eu fiz a minha parte hoje, eu deito a cabeça no travesseiro, o quê? Tranquilo, contente, em alegria, em júbilo. Para tanto, e aí ela diz: para tanto, o cultivo dos pensamentos enobrecedores faz-se inadiável. Gente, esse livro é todo sobre pensamento. Esse livro, autodescobrimento, é autopensamento, é falar sobre o poder que o nosso pensamento tem de conduzir a nossa vida na direção rumo ao alto, rumo a Deus, rumo ao maior. É o que está acontecendo aqui. É necessário pensar alto a fim de colher resultado satisfatório, né? Então, quem a gente tem que olhar é para cima.
é para o alto. Por quê? Porque é lá que está Deus. Então vamos olhar para o alto, vamos olhar para cima, vamos entrar em vibração com o mais alto. Quem pensa a mesma coisa recebe sempre aquilo que já tem. Isso aqui a gente já conhece. Se você quer fazer alguma coisa diferente, você tem que mudar o jeito de fazer. Eu faço meu bolo de maçã, sei lá, meu bolo de cenoura, sempre com a mesma receita, e toda vez que eu faço, o meu bolo fica um pouco doce demais. E eu sempre faço usando as mesmas medidas. E no final eu acho o bolo sempre um bolo muito doce. O que que eu tenho que fazer se eu quero que o bolo fique diferente? Eu preciso corrigir alguma coisa aqui, eu preciso fazer um bolo diferente. Como que eu vou fazer um bolo diferente? Eu vou mexer na quantidade de açúcar, ou eu vou trocar o açúcar por outro ingrediente. Mas se você fizer aquela determinada coisa sempre da mesma forma, você vai ter sempre o mesmo resultado. Isso aqui é ciência pura. Todos os grandes cientistas da história que descobriram ou inventaram alguma coisa, descobriram ou inventaram alguma coisa porque eles fizeram de um jeito diferente alguma coisa que todo mundo sempre fazia do mesmo jeito. O próprio, né? Eu sempre esqueço o nome do Thomas Edison, o cara da lâmpada. O próprio Thomas Edison. Foi preciso fazer 99 vezes do mesmo jeito, né? Na realidade, a história conta que ele fez 99 vezes de maneira diferente, só na centésima que ele acertou. Mas é preciso fazer diferente. As pessoas que, como eu disse, os grandes cientistas que descobriram alguma coisa, as grandes cirurgias que a gente tem, foram feitas como? Foram feitas porque aqueles médicos, aqueles cirurgiões se dispuseram a fazer de uma forma diferente alguma coisa que era feita sempre da mesma forma. Um grande cientista foi considerado louco porque ele disse: os pacientes estão morrendo, porque quando a gente cuida de um paciente e depois vai cuidar do outro, a gente não limpa as mãos. E aí, o que tem de sujo nesse paciente fica na nossa mão e a gente passa para o outro paciente. O cara foi considerado um louco. E aí, até que alguém virou e falou assim: olha, eu acho que faz sentido o que ele está falando. Vamos tentar? Vamos lavar a mão entre um paciente e outro? Aí alguém foi lá e lavou a mão entre um paciente e outro, e o que que aconteceu? O outro paciente não adoeceu. Opa, vamos repetir o processo? O outro paciente não adoeceu. Opa, vamos repetir o processo? Quem pensa a mesma coisa recebe sempre aquilo que já tem. Variar para melhor é candidatar-se ao superior, ao não fruído, ou seja, ao que você ainda não teve. Variar para melhor. Gente, uma das menores orações que a gente tem na Bíblia está no livro de Juízes, é chamada Oração de Jabés. Lá diz que Jabés foi um filho muito querido e que ele fazia a seguinte oração a Deus: Senhor, me amplie as fronteiras, me alargue as fronteiras, me abençoe, me proteja do mal e seja sempre comigo. Amém. Acabou. Me alargue as fronteiras, me abençoe e seja sempre comigo. Toda vez que ele dizia me alargue as fronteiras, o que que ele estava dizendo para Deus? Me dê mais. Eu estou pronto para receber. Eu estou pensando em algo melhor do que eu já tenho. A gente pode pensar isso de uma forma material, mas não é o nosso objetivo aqui. Aqui o nosso objetivo é espiritual, é moral. Então vamos pensar nesse objetivo espiritual moral. Eu quero algo melhor. Eu quero mais oportunidades de crescimento, eu quero mais ensinamento, eu quero mais crescimento.
E aí ela segue na página 109, já no primeiro parágrafo, ali um pouquinho para frente. A pessoa esconde suas aspirações e valores nobres nos conflitos a que se acostuma e nos quais se compraz, nos transtornos neuróticos, na insatisfação que lhe constituem escusa para não lutar, permanecendo sem o auxílio e transferindo para os demais a culpa do seu insucesso, da sua irresponsabilidade, ou como. Deixa quieto, eu ia falar uma coisa, depois eu falo só com o Evandro. Da sua irresponsabilidade, da sua aceitação sem resistência. O que que a gente está falando aqui? Daquela pessoa que quer dizer o seguinte: ah, não. Mas não adianta esse trem de ficar pensando que eu vou melhorar, que eu quero crescer, eu quero ser alguém melhor, ou eu quero, o meu pensamento tá lá no alto. O que que ele fala aqui pra gente, ó? A pessoa esconde essa vontade, essa aspiração e o valor nobre, porque na realidade ela tem essa vontade e essa vontade está calcada, essa vontade está lastreada por um motivo nobre, um motivo justo. Ela quer crescer para melhorar. Ela esconde isso aonde? Nos conflitos que ela já está acostumada, nos quais ela encontra uma certa satisfação, aquele termo que a gente está acostumado, né? Zona de conforto. Nos transtornos neuróticos, nas neuroses que ela tem, né? Então, as manias que ela já tem, na insatisfação, em ficar reclamando, ai, não adianta eu fazer, a minha vida é assim, né? Como que o pessoal fala? Síndrome de é, Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim, né? É, que lhe constituem a escusa para não lutar. Aí ela se esconde nisso tudo e fala: ah, não adianta eu fazer esforço, eu não saio do lugar. E aí vem, permanecendo sem o auxílio. Gente, aqui não está dizendo que o auxílio vem de outro lugar. O auxílio não vai cair do céu como um raio fulminante. O auxílio não vai vir do vizinho que vai arrombar a porta da sua casa. O auxílio não vai vir do bilhete da loteria. O auxílio não vai vir do livro que você vai abrir. O auxílio é autoauxílio. Você tem que querer se ajudar. E transferindo aí você não quer se ajudar, você não usa a sua energia para se ajudar. E o que que acontece? Você transfere para os demais a culpa do seu insucesso, da sua irresponsabilidade, da sua aceitação sem resistência. Só um minutinho, por favor. Só um minuto, gente. Do seu insucesso, da sua irresponsabilidade, da sua aceitação sem resistência. Um pouco mais para baixo, no segundo parágrafo, ela nos diz: vivendo bem cada momento, em profundidade, lembra que ela disse que o presente deve ser vivido intensamente. O futuro torna-se algo natural, acolhedor, gratificante, porquanto será conforme, ou seja, conforme, em conformidade, de acordo com os atos de ontem. Quem foi que pavimentou a estrada? Fui eu, então eu conheço o asfalto. Essa estrada não tem surpresa, porque eu conheço o asfalto. Em reencarnações passadas e de hoje, na existência atual, que alterará o mapeamento do amanhã. Então, veja só, às vezes, até na encarnação passada, determinadas coisas, determinadas atitudes garantiam que a minha estrada futura teria um determinado formato, mas o meu comportamento no hoje
fez com que o mapa viesse para minha mão e eu passasse a possuir o poder de ser cartógrafa da minha própria vida. E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a remodelar o mapa. Então, além de eu pavimentar a estrada, eu fiz o desenho do mapa. Essa estrada futura, essa estrada que eu ainda vou percorrer, ela não traz para mim surpresas, como diz aqui o título do tópico, incertezas. Ela não me traz esse drama do sofrimento, do que vem depois daquela curva. Eu posso até não saber exatamente o que vem depois da curva, mas eu tenho certeza que é algo muito bom, porque eu pavimentei a estrada, eu desenhei a estrada e eu sei o que que eu plantei na beira da estrada. É, pulando para o último parágrafo dessa página, todo fator que possa desencadear consciência de culpa no comportamento necessita ser eliminado. Isso aqui a gente já viu. Isso aqui é redundante. Ela já vem falando isso direto. Substituído por outros criadores de confiança e serenidade. Então, diante das ofertas, das promessas que a vida nos propõe, que Deus e a espiritualidade maior nos propõem, né? Através das aberturas que nós damos quando a gente se propõe a pensar o melhor, né? A variar o nosso pensamento em direção ao mais alto, a gente tem que se comportar com confiança, com serenidade, sem sombra psicológica, sem dúvidas, sem nada que embace a realidade, que a realidade é aquela que eu desenhei. E com isso eu desenhei também o desenvolvimento dos meus valores internos. E é isso que eu tinha para falar hoje.